Amigos, olá a todos. Meu nome é Pavel Filipov, estou com você no estúdio, ou ser mais preciso, no escritório Fedor Konstantinov, e hoje começamos nosso webinar para iniciantes. Na primeira vez, vamos falar fundamentos do projeto Dirigíveis de Nova Geração. Geração, falaremos como você pode participar dele. Participação, como você pode se tornar parte deste negócio, o que é exatamente esse negócio mesmo. E quando nós vamos erguer o pequeno dirigível ao céu, antes de começarmos, por favor, não se esqueçam da sua atividade. No último webinar, nós finalmente vimos que você é importante. Você pode colocar 200 curtidas, transmissões, mas por algum motivo é necessário lembrar disso constantemente. Então, amigos, curtam, compartilhem, lembrem-se de que o projeto é nosso, depende da sua atividade, como ele vai se desenvolver e quão rapidamente isso vai acontecer. Certos eventos no âmbito do nosso projeto. Hoje estamos fazendo transmissão pela primeira vez no YouTube. Então você pode assistir lá se você gosta um pouco mais desta plataforma. Lá vamos postar vídeos. Assine também e siga-nos nas outras redes sociais. Estamos principalmente de contacto no YouTube e no YouTube. Bem, e as redes sociais você pode facilmente ver na descrição logo abaixo desta transmissão. Não esqueçam de convidar amigos sobre o nosso projeto Não Sabe Nada. Hoje será interessante. Nós mesmos somos de fato uma empresa financeira. Nós somos a empresa financeira Solar Group. Nós somos uma plataforma de investimento. Atualmente existem vários projetos de investimento e nós não somos apenas uma plataforma de investimento no seu entendimento clássico. Somos uma plataforma de crowdfunding. Financiamos projetos por meio de investimentos coletivos, mas isso significa que cada um tem até mesmo um pequeno capital e pode se juntar aos nossos projetos. Temos mais de 500 mil clientes registrados na nossa plataforma e você definitivamente pode ser um deles. Ou talvez você já seja um deles. Atualmente, em nosso projeto atual, a soma total foi captada a uma quantia de quase 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de 94 milhões. Acho que ano nós já vamos ultrapassar essa incrivelmente linda marca de 100 milhões. Existimos há mais de 7 anos, portanto, durante esse tempo muitas coisas foram feitas. Em particular, agora estamos a fase final do nosso primeiro projeto, o Sovel Mesh, no âmbito do qual criávamos engenharia, empresa onde serão desenvolvidos, projetados e serão produzidos motores elétricos mais eficientes do mundo. Lá temos definitivamente uma fase final. Agora vamos falar sobre o nosso próximo projeto de investimento lançado há apenas aproximadamente um mês atrás, exatamente no qual iremos construir um líder no mundo da construção de dirigíveis e de fato realmente não apenas. E claro, antes de começarmos o segundo projeto, nós simplesmente procuramos por bastante tempo várias opções, estávamos buscando exatamente isso. O que nos convém, o que será interessante para você, e Fedor Konstantinov estava justamente agora respondendo por esta atividade, por esta direção. Primeira pergunta que quero perguntar, Fedor, por que pararam exatamente sobre o tema dirigíveis? Saudações a todos, amigos. Sim, Pache. Realmente toda vez é necessário explicar o porquê. Vou contar agora, porque as estrelas de alguma maneira se alinharam, coincidiram. Aqui está Sergei Semenov, o diretor-geral da empresa Solar Group, e aqui de Pavel Filipov, na verdade, originalmente. Recebi a tarefa dos critérios do projeto, pelos quais é necessário, era selecionar e encontrar aquele próximo. E um dos critérios é o projeto, a tecnologia e também a consideração adicional. O coletivo deve ser capaz de forma colaborativa e abrangente, formar toda uma indústria e aquela mesma pequena, delicada e preciosa sementinha, na qual será necessário investir, isso é no coletivo. O desenvolvimento deve trazer frutos abundantes, uma enorme e majestosa árvore frutífera. Dirigíveis são provavelmente a mais abrangente e fascinante de todas as formas de transporte. Todos aqueles projetos que eu considerei, nós analisamos juntos com você, aqueles que nos procuraram por conta própria. Quem encontramos pessoalmente ou até mesmo, isso é realmente o mais grandioso e o mais incrível. Uma vez, dois. Os dirigíveis têm esse destino. O fato de que sua construção é, de alguma maneira, ou seja, financiada, método e forma de maneira coletivos e populares. E na Alemanha também construíam assim os dirigíveis. Hindenburg coletava de cada alemão uma marca, e na União Soviética, a Pravda do Komsomol, um dos mais influentes e historicamente muito respeitados jornais de grande circulação na época, coletava para um dirigível, conseguiram reunir até 2. E os franceses estavam coletando em 1800 e poucos anos, e assim os ingleses estavam sempre se reunindo. E o povo de fato acha esse tema muito interessante. Mas se por
Porque, afinal, porque muitas agências de fato de análise do Estado concordaram que para a manutenção é necessário um crescimento econômico nos setores de transporte e logística, adicionar novas soluções ao sistema. E essas são novas soluções, são dirigíveis. Todos chegaram a isso em muitos países. Eles já definitivamente estabeleceram essa base. A China lidera o planeta. 22 institutos de aerostática estaduais, eles preparam diretamente especialistas. Eles já levantaram o aparelho este ano, no ar, obtiveram sua licença e certificado. Para a produção em série, isso é praticamente uma cópia. É algo definitivamente entre o nosso russo, a U-30 e o famoso alemão New Zeppelin. Em algum lugar isso ficou assim no meio. Os franceses estão construindo dirigíveis, os americanos estão construindo dirigíveis, os ingleses já falam que em série seus. Os Airlanders estão sendo preparados para lançamento. Iniciou a construção de dirigíveis. E assim aconteceu que temos no país há construtores ativos e engenheiros ativos. Cientistas que trabalham com balonismo, nós estávamos envolvidos com isso toda a vida e é uma pequena equipe dedicada que é capaz de realizar isso, mas está localizado sem financiamento, mais precisamente estava sem financiamento. Todos trabalhavam lá, bem, ganhando o pão, quem com temática de aviação, quem lá em outras corporações que já estão aposentadas. E conseguimos unificá-los assim. Então, temos um pedido geralmente em geral das pessoas. A pergunta é sobre onde foram os dirigíveis. Se olharmos as estatísticas, de acordo com as consultas do Yandex, aparecem mais de 100 mil consultas mensais apenas no Yandex. Dirigíveis, o que são, para onde foram? Dirigíveis. Isso é um interesse muito vivo. Se olharmos para o YouTube, quantas visualizações e como reúnem rapidamente qualquer vídeo que saia sobre dirigíveis. As pessoas estão muito mais interessadas nos dirigíveis desse lado. Pessoas interessadas em dirigíveis, todos os países começaram a produzir seus dirigíveis. Temos uma equipe capaz e dedicada, construir dirigíveis sem financiamento. Nós temos o Solar Group que procura projetos e garante financiamento. Na minha opinião, tudo se encaixou no momento certo. Portanto, assim, dirigíveis. Nós imaginamos o que é isso. É assim, e aqui está um dirigível. Você pode dizer palavras sobre o que é? Qual é exatamente a característica, como ele realmente voa e onde exatamente é detalhadamente e especificamente aplicado? Sim, claro, posso. Todos, eu acho, entendem que o dirigível utiliza a força de Arquimedes de maneira eficaz. Vamos encher todo esse volume com gás de elevação. Anteriormente usavam hidrogênio, começaram a usar hélio. Atualmente, provavelmente, será exclusivamente hélio. E está o hélio contido em. Este volume cria força de sustentação. E sobre essa força-sustentação, não é necessário gastar energia. Se compararmos, por exemplo, com um helicóptero ou um avião, o helicóptero precisa girar a hélice, gastar combustível para permanecer no alto. O avião precisa criar constantemente velocidade propulsiva para que a força de sustentação na asa se forme. Ele não pode parar um pouco, e ele também gasta combustível. E o dirigível sobe lentamente um pouco, gratuitamente. Condicionalmente, temos um antigravitador completamente gratuito. É claro que para a criação, a força propulsora aqui estão as hélices em hélices. Será gasto combustível e eletricidade lá. É claro que ele tem uma grande testa, resistência em relação a aviões e helicópteros, mas, com tudo isso, ainda assim, de fato, é um dirigível considerado geralmente o meio de transporte aéreo mais seguro e com, de determinada dimensão, o mais economicamente eficiente. Assim, a área de aplicação. As possibilidades são realmente muito amplas e extraordinariamente vastas. Podemos destacar alguns principais, ou os mais interessantes, ou os mais lucrativos. Ela, em primeiro lugar, é limitada apenas pela consciência das pessoas, inércia do pensamento e a modelo econômico dentro o qual este processo tenta se desenvolver. No geral, as fantasias podem ser ilimitadas até gosto muito deste exemplo, o que pode ser um centro médico voador direto, uma verdadeira clínica médica e especializada que se desloca por áreas remotas. E lá, por favor, gentilmente presta serviços à população. É uma aplicação não trivial do dirigível. E o mais trivial que está na internet para todos é o transporte de cargas pesadas e de grandes dimensões, que na maioria das vezes é realmente muito difícil transportar lá pelas estradas, por exemplo, realmente trilhos de trem, porque é realmente grande. Ele não se importa, seja grande isso pode definitivamente subir sem nenhum aeródromo.
fábrica fabricante, levantar um grande não padrão, ir diretamente para onde é necessário, por exemplo, é uma espécie de torre de refino de petróleo, levá-la diretamente para o local de operação. Ninguém pode oferecer esse tipo de serviço, mas o dirigível pode. Eles podem ser tanto pequenos, sobre a área, aplicações, são pequenos drones que estão completamente na versão não tripulada, realizam o monitoramento de cidades, florestas e corpos d'água, limites de tudo o que for ou mais. Também podem ser médios, como caminhões de grande porte, por exemplo, e outros tipos de veículos pesados, condicionalmente, que realizam essa logística de transporte de cargas. Podem ser enormes, até mesmo assim, clínicas voadoras, e até mesmo hotéis voadores, ou de tais aeronaves especiais como as de temos uma tarefa no país, transporte de foguetes lançadores da fábrica para o centro de lançamento. E essa transportação é muito dificultada considerando que todos os foguetes são feitos principalmente de materiais, parte europeia da Rússia, Cosmódromo Vostochny. Nós construímos do outro lado, e levar o foguete até lá de maneira que seja possível e também de forma extremamente, muito economicamente eficiente. E é seguro apenas em um dirigível, geralmente, até assim eles podem ser. E os estratosféricos, como ficam separados? Os estratosféricos são sem dúvida realmente o sonho de muitos. Esta é a substituição de constelações de satélites. O dirigível pode ser usado terra. Ele tem a capacidade de carga máxima, pode transportar cargas realmente muito grandes. Ele pode ser utilizado a uma altitude superior a 5 km. Lá já é uma atmosfera rarefeita. Lá os ventos são um pouco diferentes. E então ele pode ser um pouco mais rápido. Ou seja, aqui nos camadas densas ele não. Uma velocidade de 150 aproximadamente km por hora. O que se pode esperar é até 200 no máximo. A mais de 5 km é possível contar com velocidades mais altas, até aproximadamente 400, talvez mais, ou até mesmo mais, ainda mais alto a estratosfera, plataformas estratosféricas, uma direção muito promissora. O mesmo que fazem os satélites, comunicação remoto, sondagem da Terra e outras coisas, só que muito mais baratas e mais. Para colocar satélite em órbita precisa construir um foguete inteiro que por enquanto foi lançado na máscara. Sabe pousar enquanto todos os outros caem. Lança o satélite em uma órbita específica, ele orbita a rota você. Você não pode consertar, substituir. E muitos, sem dúvida, concordam que ao construir um dirigível estratosférico, adicionalmente equipando-o com tal equipamento, pode dar concorrência boa às constelações de satélites com ponto de vista econômico e técnico, pois você pode simplesmente realocá-lo, pendurado, sobre um ponto, depois sobre outro, pode ser pousado novamente, realizado o reparo, manutenção técnica, substituir a carga útil, levantar acima isso, é muito mais barato do que o lançamento espacial, foguetes e construção de um novo satélite. Então sim, agora mesmo na internet, bem, não na internet no mundo. A internet é de fato realmente como um espelho, onde tudo é refletido. Há muitos startups voltados para o lançamento de turistas na estratosfera, mas é algo um pouco uma história romântica, as pessoas gostam. Olha, as pessoas vão realmente passear na estratosfera. Legal, mas todos em segredo, em completo silêncio, todos pensam que as pessoas são boas, mas ainda ocupar a estratosfera é um ponto, em termos de garantir conexões, dados, está ela mesma objetivo, porque é realmente uma camada muito lucrativa. O ar está ocupado, o espaço está ocupado, a estratosfera ainda está livre. Mas se compararmos, essas mesmas tarefas definitivamente podem ser realizado e em todas as conhecidas e bem conhecidas e habituais aeronaves, comparando o que resulta dirigível é mais barato. Em comparação com o que ou... Suponha que se formos falar sobre transporte de um número limitado de passageiros ou cargas adicionais e complementares, em comparação com o helicóptero Mi-8, Bem, depende de qual é a dimensão do dirigível. Com uma determinada dimensão específica e detalhada, o dirigível será o meio de transporte mais barato, no cálculo de 1 tonelada por 1 quilômetro, mas ele deve ser. Ele não estar sozinho, deve haver um todo, a série, e na verdade deve ser um sistema de transporte completo, mas ele tem um enorme potencial para se tornar o mais, ainda assim, um meio de transporte barato, ou seja, economicamente eficiente. Se compararmos helicópteros, o dirigível, é claro, é muito mais resistente, mais barato que um helicóptero e um avião. Inclusive, ele está realmente em dimensões lá,
até que eu não esteja. Fala a partir de determinadas dimensões, ele já com o caminhão, considerando que em termos de eficiência econômica pode, de maneira significativamente, ficar simplesmente parado em um degrau e a dimensão acima de 100 toneladas, 200 e... Mais adiante, isso é mais eficiente do que o marítimo transporte, pois é o mais barato. E então você falou sobre o que outras empresas agora também estão tentando fazer algo, o que na verdade estamos realmente entrando, pode-se dizer, em algo a corrida dessas empresas de dirigíveis e por isso nós dizemos o projeto está sendo realizado no momento mais oportuno. Ele, por exemplo, não faz isso mesmo que depois realmente não faria sentido fazer isso. Você pode dar exemplos do que fazem agora? Quais outras empresas, em que direções foram? A Alemanha já desenvolve o turismo de maneira significativa há muito tempo. Direção, eles operam lá, ou unidades. Seus próprios New Zeppelin, como por exemplo, talvez, ou algo assim. Levam turistas para passear ao redor do lago em Friedrichshafen. E eles têm um modelo econômico lucrativa, bem, muito lucrativa. Eles têm muito dinheiro, rica, e isso é suficiente para eles. Além disso, eles produziam um dirigível por vez. Aos 5 anos, vendiam-no na região, $20 milhões por unidade. Exatamente assim mesmo. E se sentiram muito confortáveis. Mas agora todo esse conforto será pressionado do lado da China, porque a China produziu um número de produção que é aproximadamente igual e encomendou mais 10 para o próximo ano. Se os alemães fazem 1 para 5 em anos, a China planeja construir 10 em um ano, e exatamente com o mesmo objetivo de exploração, que é de maneira muito similar e com a mesma intenção e propósito. Isso é turismo. A verdade é o turismo é interno e chinês. Mas construindo 10 aparelhos, grosso modo, lançando-os. No turismo, eles vão ver quanto tem lá, um pouco sairá pelo custo de produção e também pela operação. Será muito mais barato do que com os alemães. E aqui os alemães terão que se mexer de algum modo. Quanto isso, eles não estavam querendo mover. Antes disso, era turismo para a China. Para os ingleses, o Erdlander também é turismo. Lá também se fala sobre isso, que serão aparelhos adicionais em série. Enquanto ele estiver lá sozinho, não há um de qualidade. Nunca vi ele voar, mas ele voou. Uma vez. Ele teve muitas falhas lá. Lançamentos, você viu? Lá é duplo, triplo, então ele vai para o chão aqui. Então ele pulava a bolinha lá onde a cerca estava se agarrando, mas dizem que aprenderam a estabilizá-la. É também turismo, mas já é turismo VIP se estiver na cadeia. As linhas são lugares comuns, como em um avião. Você está sentado olhando pela janela. Pode andar. Cabine colocar a cabeça fora, janela. Na China, a mesma coisa. Então, eles já estão fazendo turismo VIP. É quando eles prometem piso de vidro, sofás de couro, bar-restaurante, algumas coisas. Cabines e a viagem não dura 1 hora ou 1 hora e meia em algum lugar. Alguma localização e no Polo Norte de forma condicional. Sim, isso é realmente muito caro. Os ingressos já estão com um preço elevado. Eles foram anunciados à venda em aberto e não, em aberto, não sei, por $200 mil. Parece que é de uma pessoa por uma viagem dessas. Novamente turismo, mas para os ricos. Sergey Brin estava construindo um impressionante dirigível na América, esquema de Zeppelin, pelo antigo, pelo esquema de Hindenburg. Ele queria reunir o mais rígido, o maior, um dirigível moderno, e ele o montou, mas com suas características de voo e técnicas e habilidades adicionais, provavelmente. No geral, tudo está realmente muito, muito triste. Ele mesmo declarou que será de fato um dirigível de resgate. Assim como acontece periodicamente, ocorrem incêndios florestais e ainda tem pragas, tempestades, inundações e outras coisas, como por exemplo, etc. Ele declarou que será um pouco salvador. Se ele poderá ser isso, no final das contas ainda não está claro. Mas sei que o Google definitivamente tinha planos. Eles queriam construir dirigíveis de nova geração para instalar equipamentos de servidor neles. O que lá está é frio gratuito. E a geração de Rode é sem dúvida muito cara. História interessante para os mesmos servidores. Talvez eles tenham construído para ele, ninguém. Não dissemos que iríamos fornecer apoio local ao MCHS. Desconhecido ou algo do tipo. Existem algumas pequenas startups. Há, adicionalmente, também outro solar, que é conhecido mundialmente como o famoso Airship. Os franceses prometem fazer totalmente elétrico, em painéis solares, ecológico e totalmente zero, seguindo as emissões e algumas outras coisas. Querem torná-los turísticos.
Um startup foi lançado na África e já está em pleno funcionamento. Juntamente com os nossos e valiosos parceiros franceses, fizemos um pequeno drone, completamente pequeno ele por... Os dirigíveis são geralmente considerados um brinquedo. Resulta em um drone com descarga aerostática, pode-se chamá-lo de dirigível. Ele é utilizado para entrega, medicamentos em locais remotos, isolados e de difícil acesso. Um uso um pouco diferente. Também uma parte europeia, não lembro como. Eles também fizeram aparelho com descarga aerostática, controlado. Parece que aparentemente, provavelmente, é um dirigível maior do que a dos africanos. Eles fizeram isso para monitorar a linha de transmissão de energia. Também é um drone, um veículo não tripulado para esses fins. A empresa Amazon possui uma patente registrada que cobre uma tecnologia inovadora com potencial para impactar o mercado. A Amazon recentemente patenteou um armazém voador inovador e revolucionário. Ele carregou em algum lugar, está sobre a cidade, e com isso os drones fazem entregas pontuais. Ele passou lentamente pelo anel e pousou de volta com cuidado. Eles já começaram a construí-lo? Ainda não sei. É pouco provável. Os dirigíveis publicitários usam em algum lugar. Recentemente muitos puderam ver ali lá. Definitivamente viralizou no Telegram. Parece que no Brasil havia alguma competição de futebol importante ou algo assim, talvez. Levantaram o dirigível local com publicidade comercial e mais publicidade adicionalmente. As equipes adicionais e colidiram com o edifício. Dirigíveis publicitários eram construídos antes, agora pertencem a alguém. Alguém está construindo isso agora, de forma publicitária, duvido. Embora as tecnologias tenham mudado, dirigíveis podem ser construídos totalmente coberta com uma rede de LED. Isso já será definitivamente algum tipo de propaganda, talvez como uma tela voadora. Muitas empresas, na verdade, estão construindo aqueles que estão apenas na boca do povo, digamos assim, e algumas direções ou outras também são diferentes. E conte-nos, por gentileza, se possível, ao se juntar a nós, quais dirigíveis estaremos a construir, que infraestrutura você planeja criar e, detalhadamente, exatamente quais ativos da empresa, do projeto, que tipo de negócio, um pouco mais especificamente, será esse? Como eu comecei com Tula, está planejada a criação de uma indústria inteira. Provavelmente é um transporte, sistema baseado em dirigíveis. Tudo isso vai soar assim. Planejamos construir do pequeno ao grande de maneira metódica, progressiva e cuidadosa. Os dirigibilistas, de modo geral, apresentam uma deformação profissional e um gigantismo. Você faz um pouco mais de dirigível e as características dele aumentam muito bem. Sua capacidade energética, as forças de sustentação, elas aumentam de maneira significativa junto com o volume. A resistência frontal cresce ao quadrado. E eles todos, eles tentam um pouco melhor, um pouco mais, um pouco mais. E, no final das contas, declaram como nós. Agora temos as aerotransferências, há também esse coletivo em nosso país. Dizem que no próximo ano será construído um dirigível com capacidade de 600 toneladas. Existem muitas declarações assim no planeta. Todos falam 1.000, 2.000, 10 ou mais. Entendido. Nós não faremos isso porque é impossível, não construindo uma linha a partir do pequeno ao médio, assumir um pouco o grande. Nós não faremos assim. Vamos começar com o não tripulado um pouco mais detalhadamente. E adicionalmente, opcionalmente, um dirigível pilotado. A capacidade de carga deste volume de gás, a partir do qual nós começaremos, será de 2 toneladas. Capacidade de carga. Mas, é claro, a casca tem um certo peso. Os motores pesam uma quantidade, a gôndola pesa uma quantidade. E está a nossa tarefa, otimizar ao máximo este assunto. E com certeza será um drone que poderá, lá cerca de aproximadamente 500 quilos ou mais, sem dúvida, sem problemas, transportar a uma distância de cerca de aproximadamente 500 quilômetros ou mais. Ele será como um não tripulado, assim como opcionalmente pilotado, e esses drones são absolutamente realmente muito necessários. Você pode desenhar alguma coisa interessante. Na última vez você fez um pouco. Deixa eu desenhar um pouco mais. Além de aeronaves, serão criados diversos hangares e assim por diante. Estamos passando para a discussão o que exatamente fazemos de forma detalhada neste projeto. Neste projeto, estamos desenvolvendo uma empresa-mãe que atuará como a entidade principal para gerenciar e supervisionar várias operações e subsidiárias. Assim,
Em sua totalidade, de modo geral, a empresa-mãe será principalmente a mesma, sem dúvida alguma, ponto de competência deste mesmo setor de transporte, que é responsável por gestão de recursos, manutenção de equipamentos e segurança. Dirigível, que incluirá um escritório de design e também um espaço de trabalho colaborativo adicional, que estará encarregada do projeto já. Isso já está geralmente organizado. Isso incluirá a produção experimental, que é extremamente importante e necessária para o sucesso do projeto, e complexo de testes de voo. Isto incluirá a produção em série em grande escala. Isso incluirá a empresa, como também outras áreas relacionadas, que irá explorar mais tudo. Para explorar isso, é necessário um centro de treinamento. Haverá um grande, significativo, notável e influente conglomerado de empresas dentro de uma empresa-mãe. Esta empresa-mãe principal é criado com a essencial ajuda de crowdfunding e apoio de muitas pessoas para o sucesso. O primeiro produto que um escritório estará envolvido. Recentemente tivemos um conselho científico e técnico. Nele definimos os principais detalhes, requisitos tático-técnicos, especificamente, minuciosamente e detalhadamente para este aparelho. E eu disse isso será aparelho com volume de 2.000 metros cúbicos, 2.200. Capacidade de carga de aproximadamente 500 quilos ou mais. É possível pegar mais, talvez é possível pegar menos. Este será um drone de última geração, um dispositivo avançado que voa, o primeiro elo, ou seja, o sistema de transporte. Condicionalmente, existe um certo centro onde esses drones estão baseados. Os dirigíveis têm um raio mínimo de aproximadamente 500 km, o que é bastante significativo e impressionante. Que são capazes de operar em modo automático sem participação humana, pegar a carga e entregá-la de maneira segura e eficiente. Primeiro, dirija-se ao ponto designado. Após chegar, retorne ao local de partida. Proceda com o descarregamento dos itens transportados. Finalmente, retorne ao ponto inicial para concluir a tarefa. Nós calculamos os custos em pequenos aparelhos, provavelmente até completamente e meticulosamente, com precisão e detalhadamente. Capacidade de carga de aproximadamente 10 toneladas, até mesmo 40. Exatamente. Uma parte considerável dos custos econômicos está associada a diversos fatores, incluindo a produção, distribuição e manutenção. Os custos de operação do dirigível incluem os salários dos pilotos e da equipe de solo, técnicos que participam de algum processo e desempenham um papel crucial e essencial. Chega quase à metade. Portanto, o primeiro objetivo é criar um dirigível totalmente autônomo, e ele será o mais economicamente eficiente possível, de forma eficaz, e ele já definitivamente tem uma tarefa. Em regiões remotas, e até mesmo nossa aviação soviética chega, seus últimos horas de motor recentes e adicionais, nós podemos preencher as comunicações de carga entre alguns povoados, e este aparelho cumprirá essa tarefa com facilidade, tanto na economia quanto na implementação técnica, de maneira abrangente e minuciosa, em diversos aspectos. Este será o primeiro aparelho, aproximadamente 2.000 metros cúbicos. Estamos fazendo isso de forma que o dirigível seja construído como era antigamente. Hangares, e nós também estaremos construindo hangares no futuro. Mas decidiu-se que o primeiro aparelho teria especificamente esse tamanho. Para que ele consiga passar pela altura dos clássicos 12 metros, é importante considerar fatores como a velocidade e o ângulo de porta em um hangar de aviação padrão que é geralmente encontrado em cada aeroporto, e para acelerar o projeto, não construir hangar, não gastar com isso para ele ter terra e assim por diante. Foi o primeiro e decidiu-se fazer assim. Sim, mas ainda necessitamos de fato da terra. E, no âmbito deste projeto, nós a adquiriremos. O hangar é necessário, mas isso tudo é necessário para o próximo aparelho. O próximo aparelho será talvez ou talvez se este... Aqui está 2.000 metros cúbicos, próximo é mais rápido. No total, haverá cerca de 1.000 metros cúbicos do aparelho. Pode ser talvez mais de 10. Na verdade, estamos falando sobre capacidade de carga e aproximadamente 10 toneladas de capacidade de carga é realmente muito mais. Isso vai 10 toneladas. Como ele será exatamente de alguma forma, ainda não sabemos. Não podemos de fato simplesmente dizer porque inicialmente as soluções técnicas serão testadas neste aparelho. Eles provavelmente têm esquemas, a gestão e outros aspectos serão coincidentes. Ou seja, neste aparelho tudo vai rodar e só depois
Nós poderemos pensar em qual será o nosso aparelho maior, ou seja, passo a passo. Nós não estamos fantasiando, nós teremos aproximadamente em torno de cerca de 600 toneladas, ou possivelmente mais, já amanhã. E assim, para esses aparelhos, é necessário, adicionalmente, adquirir a terra e construir um hangar na superfície da terra. E no âmbito do projeto, tudo isso está planejado para ser feito, ou seja, aqueles são atraídos para a empresa-mãe. Serão investidos na aquisição de terras adicionais e recursos e na construção do hangar adicional. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o hangar. Isto definitivamente não é um hangar para dirigível. Todos os dirigíveis estão atualmente sendo projetados. Inicialmente, durante o projeto, nós vamos incorporar propriedades, como acontece com um avião, um helicóptero, qualquer carro. Este é armazenamento livre-rua. Hangar é mais sobre montagem em série, geralmente, dirigíveis e sua manutenção técnica adequada e regular. E isso é definitivamente necessário, porque é preciso reunir novos. Os dirigíveis modernos são grandes, mas é claro que se pode encontrar algum antigo hangar que nos atende de forma eficiente em tamanho. E até mesmo esses existem em nosso país. Em Krasnoyarsk, estavam realmente construindo algo muito grande e impressionante. Fábrica especializada para a produção de navios de rio-mar. E ele está ali agora, vazio. Ele tem portões enormes, e seu tamanho é suficiente, mas ainda assim, afinal, não é isso. De qualquer forma, Elniknus é muito necessário e sua construção também é muito importante. Aqui tem uma empresa de construção. Agora, neste momento, vamos proceder com a adição dos elementos necessários ao nosso projeto, garantindo que tudo esteja conforme o planejado e que cada detalhe seja cuidadosamente considerado. Tudo faz parte da matriz. No âmbito do projeto, é sem dúvida, claro, aquisição de terreno e também construção de hangar ou desenvolvimento e a produção de 2 tipos de aparelhos. Quantas unidades haverá? No mínimo, possivelmente aproximadamente 2 unidades de cada, talvez ou mais. Esse é o mínimo. Provavelmente construiremos mais desses. Vamos imediatamente iniciar a produção em série deles. Teremos vários protótipos, amostras, no mínimo 2 unidades aproximadamente. Depois de fazer todas as experiências com ele, vamos realizar, aperfeiçoar todas as tecnologias e também todas as que já teremos e todas as outras que já conhecemos e utilizamos. Por enquanto, atualmente em cooperação, sem um hangar próprio, mas já estamos em processo, haverá a possibilidade de produzi-los em série, portanto, vendê-los e, portanto, ter lucro com isso. E deste aparelho no âmbito do projeto, é preciso construir 2 unidades. Melhor mais. Se este aparelho é de alguma maneira, ou talvez de certa forma, um drones, ou opcionalmente pilotado lá com seu próprio e único exclusivo, a questão da certificação licenciada ainda está em aberto. Um grande aparelho certamente precisará ser certificado de forma séria, sim. E pelo menos 2 aparelhos em funcionamento, de modo geral, muito provavelmente, aproximadamente 4, e tudo isso deve ser construído no âmbito de financiamento coletivo, de maneira colaborativa, inclusiva e extremamente participativa. Além dos 2 aparelhos, eu já mencionei muitas coisas adicionais e detalhes aqui. Centro de treinamento e até mesmo uma certa produção em série. Na verdade, a produção em série é um hangar, mais pequenas e compactas áreas, talvez até mesmo pequenas áreas alugadas para isso, para manter as tecnologias críticas sob seu controle de maneira eficaz e segura, garantindo precisão, controle total e eficiência. Um dirigível é realmente uma coisa gigantesca e imponente, muito grande, com muitos detalhes, nós agregados e tudo fabricado de forma independente, mas isso é um pouco estúpido. Nos primeiros estágios, isso é realmente muito tolo. Isso será ser produzido em cooperação, conseguiremos parafusos, transmissões em algum lugar, motores em algum lugar, alguém com penas. Para nós, alguém vai calcular, alguém vai fazer. Na verdade, aqui eu até não sei qual quantidade de detalhes, mas ainda assim, algumas tecnologias, como as técnicas de corte e soldagem, são amplamente utilizadas e continuam a desempenhar um papel crucial. As cascas e outras coisas devem ser deixadas para trás. Porque se você fizer tudo amplamente, a cooperação foi mencionada, então alguém pode repetir isso. Portanto, no âmbito do projeto, parte dos críticos, as tecnologias serão dominadas de forma independente. No ideal, sim, claro, dominar. E a produção do próprio tecido, porque quem produz têxtil, que controla a construção de dirigíveis e também a produção de outros veículos e equipamentos relacionados. E tudo isso é necessário para produzir sua própria linha de dirigíveis, mas além do que a própria linha será de fato, na verdade, poderá-se ainda pegar e realizar algumas atividades adicionais, encomendas especiais para a execução de aparelhos específicos.
Sim, será possível aceitar pedidos especiais. Tudo isso está sendo feito para a criação. Primeiro, uma equipe extremamente produtiva, altamente dedicada e eficiente, e uma tecnologia moderna, funcional e inovadora. E tecnologia e inovação e uma unidade de negócio sustentável. Dados e aparelhos de alta qualidade produzidos em série podem, no futuro, garantir o desenvolvimento deste. Empresas até mesmo para um setor inteiro. Sem financiamento externo adequado. Naturalmente, com financiamento externo é possível acelerar os ritmos e aumentar significativamente a qualidade, mas, no geral, a empresa-mãe em questão, financiada pelo método de crowdfunding, será já maximamente sustentável, lucrativa e potencial desenvolvimento? E, naturalmente, ela vai levar pedidos externos adicionais para desenvolvimento. Sob pedidos externos, Pavel provavelmente se referia a, visto que é exatamente a mesma Roscosmos, que realmente é de fato, verá, grosso modo, como demonstramos nossas habilidades. Temos aparelhos que voam em modo não tripulado. Já estamos trabalhando no projeto de um grande aparelho. É claro que, obviamente, muitos líderes, as instituições participarão nisso. Já tem até alguém participando, mas não vamos revelar por enquanto. Estamos nos tornando, portanto, um jogador sério. Até o momento exatamente em que nós fisicamente podemos construir um grande aparelho, podemos aceitar pedido para desenvolvimento e vamos aceitar pedidos para desenvolvimento. Este também é, definitivamente, um dos itens lucrativos, demonstrar suas capacidades e aceitar pedidos externos. Aparelhos especiais para negócios ou solução de tarefas específicas. E talvez haja uma compreensão, sim, sobre quais os aparelhos virão depois, sim. Ou seja, aqui agora estamos criando uma unidade de negócios clara, como você disse, sim. Ou seja, é simplesmente uma empresa que ganha dinheiro, que já não depende de investimentos externos, que é capaz, incluindo o pagamento de dividendos aos investidores, mas isso é o primeiro passo, certo? No grande esquema das coisas. Sim, está tudo certo. Na verdade, o objetivo que estamos tentando alcançar é um pouco mais próximo do que se poderia chamar de algo fantástico ou extraordinário, mas ainda assim é possível, totalmente viável, absolutamente simples. Depois de montar o de 10 toneladas, montar o de 40 toneladas e depois montar aproximadamente 100 toneladas e passar para a produção de cerca de 200 toneladas. Isso sem contar os estratosféricos. Estratosférico com um peso de mais de 40 toneladas. Isso é, de fato, na verdade, realmente uma história verdadeiramente à parte. Maximamente lucrativa. O primeiro que levantar um dirigível estratosférico na estratosfera, em termos de dinheiro, vai para lá também, na estratosfera. Criação de equipamento 200T. Não é o objetivo fazer um dispositivo de 200T, mas o objetivo é dominar sua produção em série, de forma eficaz e eficiente, economicamente, justificadas, de maneira mais detalhada e funcionais, integradas ao sistema de transporte. Muitas agências de análise se resumem ao fato de que quem poderá produzir esses aparelhos em série de forma eficiente e usar de forma qualitativa, poderá se tornar a empresa mais rica em planeta. Abrir uma rota adicional da seda aérea. E isso é possível. Isso é muito possível. E vamos nos esforçar para isso. E todos esses aparelhos e tecnologias ou até mesmo, por exemplo, a produção e o centro de treinamento, tudo será estabelecido justamente para um objetivo que é de maneira a alcançar, um objetivo que é extremamente grande e ambicioso. Então, bem, isso é tudo provavelmente de maneira geral, em termos gerais. Então vamos contar como é possível fazer isso. Participar ou há algo mais que possa adicionar aqui? Bem, se houver perguntas. Sim, depois nós adicionamos lá. Aqui está, na verdade, a primeira pergunta que eu vi. O primeiro estado vai voar na nossa região de Tomsk. Provavelmente será não tripulado, sim, porque a região de Tomsk, ela parece estar destacada exatamente para esses drones. Tecnologias adicionais, então pode haver o primeiro lançamento lá. Será no local condicional da fábrica. O segundo pode lá estar em Zhukovsky, em campo experimental. E a sua já será testada em combate, nos campos, de forma abrangente, eficaz, detalhada, minuciosa e precisa, com você. Sim, no começo sobre isso não. Disse, mas você pode escrever suas perguntas. Em princípio, você já pode definitivamente fazer isso agora no YouTube, no VKontakte. Vamos analisar questões e responder perguntas.
Antes de passarmos para as perguntas, vamos conversar um pouco mais sobre isso. O tema que absolutamente, de fato, com certeza é do seu interesse, especialmente se você realmente é um novato que está aqui pela primeira vez, assiste à apresentação, como participar disso, como você pode, digamos assim, ajudar para que tudo isso apareça mesmo o mais rápido possível. No início, dissemos que apoiamos nossos projetos com investimentos coletivos. Este projeto não é uma exceção. Hoje estamos atraindo financiamento adicionalmente e também para realizar essas tarefas, algumas dessas das quais o Fyodor falou, está planejado para o decorrer ao longo do ano todo, levantar o primeiro dirigível ao céu. E o primeiro aparelho, digamos assim, da empresa, nova ainda mais cedo, hoje estava sendo discutido no escritório, quando isso pode acontecer. Não sei, Fyodor achará necessário, talvez. É possível fazer algum pequeno anúncio sobre essa questão? Eu já falei sim, muito, definitivamente. Desculpe pelo tosse, não entendo um pouco mais. O que é isso? Fiquei um pouco doente. Ainda no início do projeto, eu disse que os engenheiros, os projetistas que estamos reunindo e nós, eles se reuniram. Eles têm um hobby, é o lançamento. Aparelhos estratosféricos, balões leves não controlados e controlados, adicionais. Em relação à altura, eles ajustam a altura, adaptando-se ao longo do tempo. Eles desejam desenvolver essa área e eles também têm um certo futuro, tanto de significativa importância comercial quanto totalmente e completamente em um intervalo de tempo visível. Todos disseram, certamente, vamos lançar, continuaremos. Antes tudo isso era feito do próprio bolso, de forma condicional, como um hobby, mas eram pessoas e cientistas dedicadas e realmente comprometidas ao estudo científico que faziam. Isso é obrigatório para fins científicos. Não havia como não apoiá-los nisso. Questão porque isso ainda está de qualquer forma, leva a grandes plataformas estratosféricas, e foi dito que podemos ser os primeiros. Lançar provavelmente até o final do verão. Mas devido ao fato de que as prioridades mudaram um pouco, outros precisávamos nos organizar e organizar trabalho sério em um grande aparelho. Temos prazos. Mudaram-se significativamente para a direita, e aqui está o prazo mais próximo. Já disseram quando o trabalho foi iniciado e todos voltaram para este trabalho, longe de ser a primeira prioridade. Disseram, bem, no geral, bem, nós terminamos lá. Comunicação, sistemas de lançamentos, podemos já definitivamente lançar neste sábado, para o que nós mesmos de fato não estávamos preparados. Disseram sábado, isso é forma. É cedo, vamos esperar uma semaninha. Então, aqui está um insight detalhado sobre a transmissão de hoje que, se não nesta, na próxima semana é bem possível. É possível que o primeiro aparelho da empresa nova provavelmente já voe e até será feito algum tipo de transmissão ou vídeo. Tudo isso vamos mostrar a você. Sim, por enquanto está planejado realizar testes do sistema de comunicação neste aparelho específico do sistema, conexões e também realizar uma transmissão ao vivo da estratosfera. Ninguém realmente fez isso em nosso país até agora. Então, a tarefa é realmente fazer barulho com isso, certo? Não faça barulho. Bem, no mínimo eu acho que quem não acompanha o projeto contatados, prestem atenção a isso, especialmente se vocês, espectadores e outros investidores, espalhem essa informação sobre o que o primeiro aparelho será lançado e haverá uma transmissão ao vivo. Em breve publicaremos informações para que seja possível. Era importante entender sobre o que se tratava até. Afinal, quais são os links para onde enviar o que a quem. Vamos definir a data exata e lá o principal é que realmente nada aconteça com o tempo. Sim, neste sábado o tempo está bom. Mas veja, lançar uma transmissão ao vivo da estratosfera, quando o planeta está coberto de nuvens, não é tão interessante. Dia ensolarado desejável. O vento e tudo isso já não fazem de qualquer maneira muita diferença. Bem, então está tudo, todas as informações estarão disponíveis. Nas redes sociais, vamos publicar tudo isso nas notícias. Voltando diretamente à participação especificamente daquelas pessoas que agora, em particular, esta transmissão é assistida e não só por mim. Já disse que tudo está sendo criado com dinheiro. Investidores privados e no momento já é consideravelmente grande. O caminho foi percorrido apenas 2 meses, mas já está sendo lançado o primeiro aparelho. Foi realizada uma reunião do Conselho Científico e Técnico sobre o primeiro dirigível. O trabalho no escritório começou, a equipe inteira se reuniu em um só lugar. Tudo isso nós contamos em webinar de notícias quarta-feira. Não deixe assistir. Os primeiros investimentos já estão sendo gastos nas necessidades do projeto e agora realmente estamos bem no comecinho. Ou seja, você deve entender que agora está
extremamente crucial e importante. Estamos atualmente na chamada fase importante de pré-lançamento de financiamento. Ainda pode haver algo que não esteja claro, ainda pode não haver materiais. Aqui as pessoas perguntam quando estarão os renders 3D, digamos, mas ao mesmo tempo é possível participar nas melhores condições, e agora eu vou falar sobre isso. No geral, atualmente, de forma geral, o projeto atrai aproximadamente a quantia de 100 milhões de dólares. Esses 100 milhões estão atraídos de investidores privados que estarão transferindo aproximadamente 49% da empresa em criação. Cada um receberá sua parte dependendo do valor que a pessoa investe um pouco mais de tempo e esforço. Hoje, cada investidor recebe algumas cotas de investimento adicionais. Você pode adquirir essas cotas na nossa plataforma de investimento Solar Group, investindo em diferentes quantias, e após a conclusão do financiamento, essas parcelas serão trocadas por ações de outra empresa ligeiramente. Atualmente, Solar Group, cujas ações você adquire, ela é, bem, em breve será, indeed, já ser de fato realmente enquanto houver tal acordo, mas será concluída. A empresa Solar Group terá 49% da nova, importante, então, consequentemente, sua parte transferirá para os investidores, isto é para você. Eu acho que você definitivamente entende o que fazer com a participação no negócio. Existem sempre duas maneiras clássicas de ganhar ainda mais com tal investimento. Isso é ter a possibilidade de vender essa participação por preço mais alto. O que você está comprando agora? Claro, a empresa está em uma fase atual, quando apenas começará. O primeiro aparelho será lançado e a empresa que estará neste ponto, que vai gerar dinheiro, isso uma empresa que terá custos bem diferentes e ter uma capitalização diferente. Atualmente, o objetivo é levar a empresa a um novo patamar, nova, com uma capitalização de aproximadamente cerca de 1 bilhão de dólares. Este é simplesmente um número mais do que normal e calculável. Em relação às receitas que a empresa irá receber, este cálculo é obtido a partir da produção em série de 2 tipos daqueles aparelhos sobre os quais eu falei. Eu acho que sim, Pasha, é necessário falar um pouco mais sobre os prazos. Você está falando de 100 milhões de dólares. Isso é de fato realmente por um período de tempo bastante longo, e por isso o valor é bastante real. Já fizemos isso mesmo e podemos repetir. 3, 5 anos, essa é a meta que temos agora. Colocamos um prazo diante de nós e exatamente ela correlaciona-se com os prazos que são necessários diretamente para a implementação das tarefas do projeto, porque o dirigível não é apenas dinheiro, isso também é projeto, ou seja, tempo diretamente para sua criação, lançamento e todos os detalhes e tudo mais. O primeiro aparelho, eu não sei, parece que não disseram, em voz alta. Mas o primeiro experimento de 2.000 metros cúbicos decolará em 1 ano. Parece que realmente 1 ano já é menos do que 1 ano. Porque em 1 ano ele deveria decolar. Nós dissemos isso há aproximadamente 1 mês ou mais. Então, o primeiro aparelho decolará em 1 ano. Mas, para certificá-lo, lá é possível, além disso, adicionalmente também, ainda, obter o certificado de tipo. É possível obter um certificado de produto único para explorar comercialmente, é necessário qualquer certificado. Obter isso também leva tempo, é claro, muito, e requer paciência, dedicação, atenção. E paciência, muito tempo será necessário para a terra se lá também há uma bifurcação, ou pegar um aeródromo já pronto de alguém, é caro, ou pegar na agricultura na área de uso, onde vamos construir esses estaleiros, demorou diz respeito ao trabalho administrativo para ser transferido para o uso correto desta terra. Há alguns conhecidos que não estão na região de Moscovo, e na vizinha fizeram para si um aeródromo privado. Eles levaram aproximadamente cerca de 5 anos para este campo, aproximadamente. Do setor agrícola no plano diretor da cidade, foi assinado como aerograde, com a pista de decolagem e algumas construções já existentes, e por isso sim, na verdade, 3 a 5 anos é muito rápido para criação de uma produção em série de 2 tipos de aparelhos, adicionalmente, além disso. E 100 milhões de dólares é muito barato se você olhar. Quanto gasta o mesmo Brin exatamente quanto ele gastou? Já parece que lá está por aproximadamente 200 milhões de dólares. Ele já ultrapassou e apenas um aparelho que ele está montando. Não há fábrica para a produção em série deles, então os prazos de produção em massa são limitados, e portanto, os prazos de entrega podem ser mais longos. Realisticamente irrealistas. A soma é realisticamente irrealista. Mas o próprio dirigível também é mágico. Uma história fascinante.
Às vezes perguntam, dizem que Brin quanto dinheiro gastou e forma não vai lançar. Aqui isso se deve que não está dando certo. Por muito dinheiro não dá certo. Não há definitivamente nenhuma escola. Lá foi aceito. Decisão gerencial de recrutar engenheiros de alto nível de diferentes setores, apenas dar a eles uma tarefa, construir imediatamente um enorme aparelho. Eles não conhecem todas as doenças infantis. Era necessário começar com o pequeno, um pouco maior, médio, um pouco maior, e só depois algum dia chegar ao grande. Todas doenças que podiam ser montar rapidamente um pequeno, muito pequeno, e também experimentar com ele. Eles arrastaram para o grande, por isso neles e os prazos se alongam, e a quantia é infinita. Então, no geral, eles escolheram, com esse esquema, eles estão construindo um dirigível rígido. Eles não eram experts em zeppelins. O assunto, eles consultaram alguém lá, de fato. Alguns especialistas, no entanto, após considerações detalhadas e discussões, escolheram um esquema que é duvidosamente rígido. Ele ficou realmente muito pesado para eles. Com materiais e tecnologias modernas e com sabedoria, com a abordagem correta. Ele tinha o dirigível Hindenburg, sua dimensão e sua capacidade de carga, aproximadamente. É possível construir dirigíveis de mesmas dimensões com materiais modernos e ele será 2 vezes mais leve, capacidade de carga, quase 4 vezes mais, porque ele mesmo pesava muito, ele mesmo estava carregando o que restava em termos de força de elevação, e adicionalmente, considerando todos os fatores possíveis e relevantes, Brin está construindo um pesado, quase Hindenburg. É claro que é, sem dúvida, mais fácil, mas não está dando certo. Voltando diretamente às condições, de maneira geral, especificamente para os investidores, mais ou menos, tudo o que eu já disse, hoje vocês compram ações de maneira clara e direta, recebe parte do negócio 49% por 100 milhões de dólares serão entregues aos investidores. Portanto, neste momento você já pode investir adicionalmente também esse dinheiro. Já agora serão utilizados de forma eficiente em seus próprios aparelhos, em salários, engenheiros e tudo o que é necessário para isso, para que, como Fyodor disse, dentro de um ano já o primeiro levantamos lentamente o aparelho ao céu. Aqui tudo depende de você. Então a que ritmo as pessoas irão projetar? Apoia, assim ele continuará a se desenvolver. Começamos bem, começamos ativamente, se não um pouco, estou enganado, lá ultrapassamos a marca de 2.000 investidores. E estamos indo com um financiamento mais do que suficiente para que, como vocês podem claramente ver, de maneira clara e evidente, sem sombra de dúvida, em apenas 2 meses já está se preparando ativamente para o lançamento inicial e importante do primeiro aparelho. Com isso, parabenizo aqueles investidores que se juntaram ao projeto. Se você ainda está pensando, por gentileza, faça perguntas. Nós agora vamos para vocês, para eles. As perguntas serão lidas no VContact, no YouTube e também no YouTube. Os links estavam todos e também nas outras notícias. Siga-nos nas redes sociais se querem sempre acompanhar as novidades. E lembre-se de que nossos projetos eles têm uma importância, relevância e impacto considerável. As partes oferecem a oportunidade de verdadeiramente ganhar dinheiro, de fazer parte de um grande negócio. Mas, por outro lado, de fato, realmente estamos a favor de uma grande ideia. De fato, dos projetos que estamos realizando, eles mudam o mundo e a Rússia para melhor de maneira significativa. Fazemos o que é possível, antes por algum motivo não estava dando certo. E você pode simplesmente se tornar parte deste grande histórias onde, graças a você, os dirigíveis finalmente estão na Rússia e no mundo ocuparão seu lugar legítimo e merecido. Bem, além do dinheiro, como se diz, haverá o que você precisa. Orgulhar-se, porque isso é realmente bastante interessante e importante. Sim, de forma independente. Seria agradável voar neles. Nós estivemos na Alemanha, eu andei definitivamente em um aparelho assim. É uma sensação completamente indescritível. Isso não é um helicóptero. Eu já andei de helicópteros. Não é um avião. Todos nós voamos neles. Isso, sem dúvida, parece mais uma excelente saída para a tranquilidade. Água de barco ou de lancha. Você saiu, os motores foram desligados e você está tranquilo. Está de pé, confiante, sente-se seguro. Nada. Não faz barulho, você não cai nada. Você simplesmente realmente está no céu. E sim, é sem dúvida realmente definitivamente possível. É necessário, estamos fazendo isso, que em breve tais baleias estarão navegando pelo céu, estaremos nelas. Andar e ganhar, bem, é claro, como poderia ser simplesmente diferente. E o que diz na Rússia e no mundo, até mesmo.
Será mais rápido produzi-los em série e operá-los de forma eficiente. Pode ser até mesmo fora do nosso país. Existem regiões onde isso é absolutamente vital. Isso também é vital para nós, mas temos no país a tradição que algo de melhor deve ser feito primeiro. Fazer alguém em si mesmo. África, Indonésia e Índia são regiões que precisam muito de recursos. Lá, de forma geral, as exigências e frequentemente as regras de aviação são bastante mais simples e geralmente mais fáceis de seguir. Em geral, com a burocracia relacionada à aviação, é bem provável que os primeiros modelos experimentais estejam aqui. Vamos construir, mas onde eles serão usados em massa de maneira ainda mais abrangente, significativa e efetiva se, de repente, na Rússia pode vir essa consciência, pode-se também aqui, claro, mas a África definitivamente parece promissora. E aqui estamos agora em boas, construtivas e duradouras relações de parceria e investidores, aliás, no Grupo Solar. Há muitos do grupo da África e, a propósito, eles tinham um interesse muito vivo. Eu já realizei webinars para muitos países no Grupo Solar. Eu não sei, ou algo assim, né? Lá tem 190. Algo estranho investiu no projeto anterior. Quanto eu investi nisso, não sei, posso... Existem países de topo, são cerca de 30 agora. Quais países estão no topo dos investimentos no Grupo Solar? Bem, nós geralmente mostramos o top 10. E eu realizo webinars de forma consistente para isso no top 10. Os investidores estão interessados, então, Fyodor, venha nos conte-nos o que você... Lá todos se reuniram juntos para fazer algo novo. E ontem eu reuni muitas pessoas engajadas e interessadas no webinar especial para a África. Pessoas eu tanto não reuni em lugar nenhum muito vivo. Interesse, todos dizem que é muito necessário, muito importante, todos estão investindo nisso. Dizem, construam-nos, por favor. Precisamos tanto de privados quanto de particulares. Dizem que preço terão os dirigíveis privados. Eu digo, bem, um dirigível privado lá para locomoção, 6 pessoas, bem, condicionalmente, como um carro, vai custar a você, se fizermos exatamente mesmo tudo o que planejamos. E nós planejamos durante sua produção em série lá, um carro de 6 lugares feito na base deste dirigível, justamente sem piloto. Ele pode ser barateado tanto que a compra será aproximadamente equivalente à compra de um bom barco de valor considerável e de valor significativo. Esse objetivo existe. Eles ficaram felizes e disseram-nos que todos precisam de forma absolutamente e incrivelmente urgente de dirigíveis. O interesse é grande e antes de abordar as questões, vamos passar novamente lembrando sobre a fase pré-lançamento. A quantia de 20 milhões de dólares está dividida em 20 etapas de financiamento. Em cada etapa serão implementadas diferentes os objetivos do projeto e atrair certa quantia. Claro, com cada etapa, as condições atuais, futuras e potenciais de investimento serão alteradas. Quanto mais perto estamos da execução da etapa, então, de forma geral, as condições de investimento serão menos atraentes. Em outras palavras, na primeira etapa você adquirirá mais pelo mesmo valor, número de ações, do que, por exemplo, aproximadamente na 10ª etapa. É claro por quê? Porque na primeira etapa de financiamento, os riscos são superiores a 10, por exemplo. E assim, você como investidor compensa seu risco. Nós oferecemos as melhores condições de investimento em troca do que você está pronto para assumir grandes riscos e investir no projeto agora mesmo e não esperar por aquele momento quando os dirigíveis voarão, quando já estiver tudo claro para todos, porque sim, o dinheiro é claro que é necessário. Agora, para que este mesmo dirigível decole, neste momento não estamos no primeiro estágio de financiamento. Como alguns de vocês podem ter pensado, né? Agora estamos na fase pré-lançamento, ou como também o chamamos, ou seja, a etapa 0. Este é o estágio em que concluímos o principal, preparação para a principal, digamos assim, uma muito importante e significativa rodada de financiamento. Porque o projeto estava sendo preparado, ele se preparou por 3 anos, e agora você vê esse final agora dessa preparação, quando todos a equipe com certeza reunido, concordaram quais aeronaves serão. Está sendo finalizada a parte jurídica, a amarração, está finalizando o marketing. A embalagem do projeto e tudo isso é feito diante dos seus olhos. Ou seja, o projeto está sem dúvida sendo lançado diante dos seus olhos. Então, exatamente por isso, isso não é a primeira etapa, é a etapa pré. Na fase pré-lançamento você pode obter as melhores condições de investimento. Hoje, o desconto médio é de aproximadamente 1.000, em média. Isto assim que passarmos da pré-lançamento, a etapa do primeiro desconto será de 500. O que é desconto? Isso é quantas ações você recebe por $1 investido. Ou seja, agora para cada $1 investido
Você receberá aproximadamente, em média, cerca de 1000 ações, possivelmente na primeira etapa, que em breve, muito em breve, teremos. Você terá um retorno de $1 investido. Receber em média cerca de apenas 500 ações. Portanto, se você, sem dúvida alguma, se juntar ao projeto, hoje mesmo você está agora registrando para si mesmo as melhores condições e oportunidades de investimento. Não se esqueça disso. Se você estiver neste webinar, se você está interessado no projeto, como se diz, não perca a oportunidade no exato momento em que essas condições específicas estão exatamente disponíveis. Então eu sugiro que passemos para as perguntas. Então vou ler as perguntas. É interessante como no YouTube não consigo entender o número de espectadores. Hoje estamos fazendo a transmissão pela primeira vez, entender quantas pessoas estão nos assistindo aqui. Se alguém vê, por favor, escreva. Vamos começar por eles agora mesmo, então, por favor. Primeira pergunta. Você não tem medo de condução? Os KSVU podem talvez realizar uma sabotagem ou algo assim. O que ser feito com drone? Destruir ou interpretar como um dirigível? No geral, muitas vezes se resume a isso. E se talvez, possivelmente, eventualmente algo atingir o dirigível? Sim, e nós estamos sempre respondendo que se o avião talvez chegar no carro, se chegar, provavelmente será o fim do que conhecemos, entendemos e compreendemos, uma conclusão inevitável, mas não temos medo. De fato, temos alguns conhecidos e não são apenas um ou mais. Atualmente começou de forma muito ativa em nosso país desenvolvimento de sistemas antidrones sofisticados e avançados, ou seja, sistemas de segurança, proteção e monitoramento. Eles são feitos lá como para carros particulares, para construções privadas e também para grandes empresas e para mega cidades pequenas. Naturalmente, o dirigível será sem dúvida e sem hesitação um alvo muito apetitoso. Nós o equiparemos com todos esses sistemas de proteção, mas tudo pode acontecer. Portanto, os primeiros dirigíveis ainda são um pouco mais instáveis. Tempo, eles serão não tripulados, o que garantirá a segurança de todos. Vamos fazer dirigíveis materiais resistentes, materiais não combustíveis e não explosivos, como por exemplo materiais de construção. Vamos filmar tudo isso e mostrar. Vamos ver, talvez até lancemos um drone nele. Vamos observar atentamente como ele irá reagir a essa situação específica e ver quais serão suas ações e respostas. Fyodor disse que haverá uma grande equipe no escritório de projetos que está sendo criado. Diga, professor, ou isso no âmbito do projeto, né? Um fundo salarial tão grande, pois o pessoal qualificado é uma ferramenta cara. Naturalmente, obviamente, uma ferramenta cara. Naturalmente, foi considerado um grande fundo salarial. Naturalmente, é necessário um pouco mais. Na verdade, ainda não há muitos engenheiros especializados e qualificados disponíveis no mercado de trabalho atualmente. É claro que muitas pessoas gostariam de participar do desenvolvimento e estarão participando no desenvolvimento de grandes aparelhos, mas para levantar isso aproximadamente 2.000 a muitas pessoas no volume do aparelho, isso não é necessário. Atualmente, temos aproximadamente 12 pessoas talentosas e dedicadas trabalhando em nossa equipe, cada uma contribuindo com suas exatamente com a atividade de engenharia e design que estão envolvidos e bastante. Provavelmente é aqui que vamos parar por enquanto. Nos próximos 6 meses serão elaborados lá os termos de referência, desenvolvimentos sobre o principal. Para o primeiro aparelho precisamos disso, com alguns detalhes adicionais e mais informações importantes e essenciais. Basta a cabeça. Depois, quando passarmos para a formação técnica, a forma de um grande aparelho, novamente estamos com, de novo, uma vez mais, lidaremos com a aparência técnica e os requisitos. Mas assim que nós, com um grande aparelho, tudo isso, o caso percebemos, é aí que já se ativa também o aprendizado centro e por terra funcionários individuais e por projeto e a construção do hangar e o complexo de testes de voo. Lá já será necessário crescer de maneira muito mais significativa, impactante e transformador. E isso vai definitivamente começar a se expandir muito mais por aqui. Mais ou menos aproximadamente 6 meses, eu estou convencido de que em aproximadamente 6 meses nós definitivamente sairemos. Ou então vamos acumular dinheiro suficiente para se permitir isso e viver sem preocupações financeiras tranquilamente. É possível projetar dirigíveis que tenham velocidade de cruzeiro de 250 a 350 km por hora. Sim, é possível fazer mais, mas eles serão altos. O dirigível que está perto da Terra, a velocidades assim provavelmente será, muito provavelmente, fisicamente impossível voar.
Fensker Altitude. Eles terão uma aparência completamente diferente. Não será assim de qualquer maneira. Essas perspectivas promissoras serão mantidas por mais tempo, tudo em absoluto e total sigilo, porque isso trabalho intelectual, é esse o verdadeiro know-how, sem sombra de dúvida. Não é necessário mostrar isso a todos. Nós temos exatamente as aparências externas são frequentemente copiadas por todas as organizações concorrentes. Assim foi com o ônibus espacial de transporte, amplamente conhecido como Buran, dois gêmeos, e nosso pequeno ônibus espacial soviético, Lapot, está atualmente em desenvolvimento e sendo produzido na NASA. A aparência externa é crucial porque influencia como somos vistos. Ela pode impactar nossas interações e oportunidades. Cuidar da imagem é, portanto, vital. Configurar corretamente propriedades aerodinâmicas adequadas e eficientes e outros colaboradores dedicados e talentosos é um trabalho realmente grande e importante. Mas naturalmente é possível voar a essas velocidades de maneira impressionante. Vamos mostrar algumas tais aparências. Alguns vamos mostrar, outros não vamos mostrar. Vamos construí-los? É bem provável, sim, que provavelmente cheguemos a isso. É possível teoricamente projetar um dirigível estratosférico? Sistemas podem ser iniciados, entrega de satélites em órbita? Teoricamente é possível, de maneira geral, praticamente também é possível. Será realmente economicamente viável? Isso é necessário estudar, especificamente esta questão. Os chineses já lançaram recentemente com foguete sólido pequeno da plataforma estratosférica. Adicionalmente, além disso, e na União Soviética, tais projetos existiam e na Rússia moderna isso é discutido de maneira geral com muita frequência. Tecnicamente é possível. A viabilidade econômica ainda não está clara de maneira mais abrangente. É preciso entender, mas vamos viver e ver o que acontece agora. Por que o valor atraído na pré-abertura não mudou? Lá ainda são 2,5, embora tenham dito que a transição será de $1 milhão. Denis, porque nós falamos um pouco mais de tempo que $1 milhão. A propósito, não sei onde eles trocaram. Provavelmente no pessoal pode estar no mapa rodoviário. É preciso mudar, sim, mas ao mesmo tempo dissemos que é necessário considerar cuidadosamente, talvez até $1 milhão, ainda assim, mesmo esse valor, ela não é 100%, digamos assim. Por isso eu também estou chamando especialmente sua atenção especial para isso, mas em breve, muito em breve, há uma conferência marcada que, a propósito, será no dia 16 de novembro. Teremos, aproveitando a oportunidade, lembro que 16 em novembro, teremos uma grande conferência Grupo Solar em Moscovo, onde nós vamos falar sobre projeto de dirigíveis de nova geração, onde estarei naturalmente, e Fyodor. E eu acho que a equipe de construtores provavelmente também estará, muito provavelmente, pelo menos muitos e tudo mais, todos estarão. Não é ótimo. Será possível encontrá-los pessoalmente, conversar, se apresentarão no palco e pessoalmente faz perguntas, então não deixem de vir, apenas se certifiquem de se registrar a tempo, porque que o número de lugares é limitado. Aqui não há link a esta transmissão, mas no painel pessoal você e nas notícias você encontrará o link para registro na conferência gentilmente. Lá nós já anunciaremos definitivamente ali sobre todos esses números e detalhes adicionais. Talvez até antes. Você disse que vai parar em 500 toneladas. Agora, disseram que apenas em aproximadamente 200 toneladas, pois aproximadamente 500, os aparelhos de toneladas em alguns projetos serão indispensáveis. Sim, há uma opinião comum de que a partir de agora, aproximadamente 500 toneladas não é desejável ir. Ou seja, um aparelho de aproximadamente 500 toneladas é considerado seguro. Limite lógico, além do qual isso já é, de um modo geral, em muitos casos, de um certo ponto de vista, loucura. Eu parei em uma estação, eu simplesmente contei o que a linha crescerá de forma significativa até o aparelho mais vantajoso. É improvável que sejam necessárias 500 toneladas diretamente na produção em massa de produtos variados em tal série. Sim, será necessário um certo número de unidades, mas provavelmente o mais produzido em massa será exatamente. Por isso, eu parei definitivamente neles. Então, aproximadamente 500 toneladas de materiais podem ser construídas. É necessário e por que não? Aproximadamente. E a última pergunta, o que está planejado para ser realizado nos primeiros 5 etapas de ou talvez financiamento de concessão? Eu acho que, de maneira geral, mais ou menos isso é o que são os prazos. Cerca de 1 ano, aproximadamente. Um dirigível, né? Já falamos sobre o fato de que o lançaremos ao céu. Sim, isso é como a meta. Talvez paralelas. Nós vamos lançar exatamente este dirigível ao céu, nós
Vamos definir exatamente a aparência externa do grande aparelho e vamos nos preparar e começar um importante trabalho na Terra e em Lengu, com muito cuidado, atenção e dedicação. Bem, e sobre a empresa operadora, um pouco mais de detalhes sobre isso. Você pode contar algo mais sobre isso? O que contar sobre ele? Há uma opinião comum de que um rublo investido na concepção dá aproximadamente 10 rublos por aeronave, aproximadamente investido 1 rublo na produção de aparelhos em série dá aproximadamente 100 ou mais, aproximadamente cerca de rublos de lucro e 1 rublo investido na operação. O aparelho dá 1000 rublos. Vamos operar nossos aparelhos. Naturalmente vamos vender para alguém ou talvez até mesmo, quem sabe, talvez ou possivelmente, aparelhos partilhar experiências de operação para que as empresas estavam se tornando numerosas. Naturalmente vamos, porque em nossos interesses para que haja mais aparelhos adicionais e complementares e suplementares. O que contar sobre eles? Por enquanto não vou contar nada direito. Temos uma pessoa que é incrivelmente talentosa, extremamente dedicada, admirável e respeitável, muito profundamente entende todos os transportes, sistemas e de empresas e operadoras. Estará conosco no webinar e com certeza, definitivamente, sem dúvida alguma, absolutamente contará tudo o que é necessário saber. Então, bem, isso foi mais ou menos. Agora, a última pergunta certa com o YouTube. Agora mesmo. Vamos agora mesmo. Agora, Denise agradece, Fyodor, por suas respostas. Vamos agora para o VKontakte. Você já respondeu a uma pergunta sobre o dirigível em Tomsk? Aqui Alexander escreve um comentário interessante que na região de Moscovo eles têm 3 dirigíveis térmicos e eles voam ativamente neles e terão o prazer de participar deste projeto. Olá, colegas e amigos. Prazer em conhecê-lo. Escreva no Telegram, eu não sei se você está no nosso grupo do Telegram, adicionou-se. Eu acho que esta transmissão, ou lá onde você está vendo, há definitivamente um link, ele com certeza deve estar lá, definitivamente, com certeza. Vamos nos conhecer um pouco mais sobre nós, provavelmente com nossos... Você naturalmente está familiarizado com os colegas de trabalho, amigos e conhecidos próximos e distantes, construtores. Vamos construir aparelhos. Em geral, geralmente algum grupo no VKontakte, ou talvez esta seja uma página pessoal. Alguns aparelhos voadores aqui você vê, pessoal. Veja bem, pessoal, alguns estão aqui, fazem isso como eles geralmente, pelo que eu realmente entendo, fazem em Podmoskov. Tudo bem, eu vou te enviar o link. Alexandre, sim, escreva para Fyodor. Venha ao escritório. Venha ao escritório, sim. Vamos ver como será possível. Estamos localizados na estação de metrô Voikovskaya e gostaríamos muito de receber sua visita em breve. Esperamos que você possa vir nos ver e aproveitar o que temos a oferecer. Quantas pessoas um dirigível pode transportar? Pequenos, com cerca de 2.000 cubos, você terá sorte se conseguir encontrar entre 4 a 5 deles disponíveis. Fazer isso enquanto ele será não tripulado de carga. Quanto maior o aparelho, maior pessoas que ele pode transportar. Se o aparelho tem 10 toneladas, isso significa que ele pode carregar 10 toneladas de carga útil. Pode levar, se a pessoa média pesa 70 kg e a bagagem, ele tem 30 com ele, isso dá 100 pessoas. São 10 toneladas, 100 toneladas, 1.000 pessoas, 200 toneladas, 2.000 pessoas. Bem, e depois já é talvez simplesmente uma questão de conforto. É claro, é um hotel voador, restaurante ou ainda de forma aérea. E por que exatamente aproximadamente 40 toneladas e não 50? Não há exatamente 40 ou aproximadamente algo em torno de 50. Tudo será progressivo. Nós vamos definitivamente tomar uma decisão final e clara quando concordarmos no primeiro aparelho, começamos a negociar sobre o segundo. Quando concordamos o segundo, começamos a desenvolver conforme requisitos técnicos, terceiro, quarto e quinto. E tudo isso será esclarecido. Eu mostrei aproximadamente com qual isso tudo vai se desenvolver passo a passo. Bem, ou seja, não 500 quilos, aproximadamente 100 toneladas ou mais, talvez 500 toneladas e aproximadamente 10, 50, 100, 200. Se 50 é mais agradável, posso falar 50. Tudo vai se resolver, com certeza. O que está planejado para ser feito com o primeiro dirigível? Por exemplo, propõem vendê-lo em um leilão e simplesmente, talvez, colocar o dinheiro de volta no projeto? O primeiro dirigível ele será de fato mais experimental. Nós trabalharemos diferentes esquemas e soluções
Assim que o esquema estiver estabelecido, nós iremos produzir mais alguns desses. Que fazer com o primeiro? Vender em leilão, talvez. Dificilmente realmente dele. Faz sentido vender, faz sentido explorar e acumular experiência operacional no campo de prática em diversas situações e contextos variados, continuar a usá-lo como um veículo voador, laboratório quando nele é direto, não será mais absolutamente necessário. Há realmente duas opções atualmente disponíveis. Ou continuar a operá-lo de forma independente, se ele for adequado, se a sua segunda ou terceira modificação não for muito significativa adicionalmente, diferenciar-se, e isso também pode ser comercialmente interessante, assim como a segunda e a terceira modificação, claro, melhor ir comércio, que o trabalho continue. Vale a pena realmente vendê-lo em leilão? Vamos pensar. Não está claro quem o comprará e o que fará com ele. E se ele, assim como os brasileiros, por sua própria tolice, deixarão entrar em casa, é claro que ele será evidentemente não tripulado. Com inteligência artificial, tudo sobrevoando, mas quem sabe o que está acontecendo com ele? Pode ser aplicado. Provavelmente os aparelhos serão com certeza os primeiros a serem entregues. Não seria assim para qualquer um em um leilão, mas não. Ainda mais, o protótipo experimental é de suma importância, extremamente valioso e de grande valor. Na verdade, havia a ideia de vender publicidade nele? Não sei. Vamos voltar a isso. Vender publicidade nele e vender tudo dirigível para alguém são definitivamente e claramente duas coisas diferentes. Aqui está apenas uma pequena reflexão sobre o tema, uma pequena consideração adicional e uma breve análise do que poderia ser feito, como ele pode ser recuperar de uma forma ou de outra, pois ele pode proporcionar o máximo benefício. Houve propostas como aqui. Veja, Zeppelin está definitivamente escrito. Qualquer Sberbank, não é? Na verdade, eu realmente não quero. Na verdade, bem, não quero. Essa propaganda é muito impactante. Desonrou, será que um pouco os próprios dirigíveis? É possível fazer publicidade em pixel nele. Basta dividi-lo em pixels. Há uma ideia assim ou algo assim. E para que em cada pixel qualquer um pode colocar o seu e depois de alguma forma gerar. Disto surge uma imagem que é realmente muito bonita, bastante incrivelmente impressionante e verdadeiramente cativante. Para que o Sberbank não esteja escrito lá de forma alguma, o povo ainda é o Estado e não o do Sberbank. Concordo. Sim, é a versão mais vulgar, mas em geral, geralmente, também estamos refletindo sobre como poderia ser, talvez, ser, mesmo já recuperá-lo de alguma forma possível. Então, se tiverem ideias, compartilhem. Na verdade, existem muitas e variadas ideias, e no geral está o construtor na primeira ciência e tecnologia aqui. Neste conselho, normalmente, começavam suas apresentações e ocasionalmente discussões com a posição de que assim ele deve estar conosco, ser, recuperar-se, economicamente viável e também assim por diante. Isso cria certas diretrizes e orientações adicionais na direção do uso de maneira clara, específica e detalhada, novas tecnologias, novas soluções e assim por diante. Ou seja, se ele deve se pagar, significa mais barato. Se for mais barato, é necessário economizar em algo. Ou seja, não teremos um dirigível moderno. Se formos investigar muito a fundo por esse caminho, portanto, estamos de fato, realmente, na verdade, um pouco com o primeiro aparelho, especificamente com o primeiro, de forma mais abrangente e detalhada, transformamo-lo em uma pesquisa científica para testar as melhores soluções. Ele não tem, de fato, realmente a tarefa de ser comercialmente atraente. Que a segunda e terceira modificação seja comercialmente atraente, já em série, afinal, indeed, vale a pena adquirir dirigível. Ele, com esse seu sacrifício de pesquisa científica, como uma vez que criará a possibilidade de criar aquelas mesmas séries, máquinas de produtos adicionais ou complementares, e naturalmente eles o comprarão. E ele pode definitivamente ficar conosco por um bom tempo. Como será realizada a aterrissagem na água? Lá embaixo está a cabine. Todos os dirigíveis serão projetados naturalmente para pousar em água, porque pousar um dirigível na água é bastante complicado. O mais seguro é pousar lá em uma plataforma de concreto e se prender a algum âncora embutido isso. Uma tarefa é sentar-se tranquilamente à beira do lago, um pouco mais, isso é mais. A tarefa é de maneira significativa muito mais fácil e todos os aparelhos serão projetados com possibilidade de pouso na água. É compreensível se o Zeppelin pousar na água de maneira segura, nada de bom vai sair disso, porque ele não está adaptado para isso.
Nossos aparelhos serão adaptados para garantir que eles sejam adequados para todas as situações e necessidades. No mapa dos ventos, observa-se uma calmaria característica e notável no centro dos fluxos anulares, onde as correntes de ar. Na memória, tudo ainda é pequeno. Existem correntes que não são assim. Ao longo da circunferência principal, bem, em diferentes altitudes, como você pode imaginar, realmente é tudo diferente. As velas rígidas no casco são justificadas se houver outras razões adicionais. Escolher a altitude de voo com vento a favor. Bem, é como uma vela, ele tem uma grande área e o vento bastante a favor, e assim será. Eu, assim como no começo, também pensei que depois de algum tempo refleti sobre isso e finalmente cheguei a uma conclusão. Poderia haver algumas velas nele, colocar de forma muito romântica, mas provavelmente eles estarão apenas desestabilizá-lo, sobrecarregá-lo, e se de repente nós simplesmente, talvez, ou um dia desenvolveremos materiais super leves, super resistentes e modernos, lá com base em carvão compósito, aerogel de alta eficiência e durabilidade, para que essas velas não pesavam nada, eram o mais rígidas possível e eram gerenciados muito rapidamente. Então pode haver o sentido aparece, mas por enquanto, com a atual base material das velas, atualmente em uso e disponíveis no mercado de velas, que são amplamente e comumente utilizadas, aparentemente, na verdade, parece que não tem um sentido concreto. Então parece que definitivamente temos a última pergunta no V-Contact e depois iremos para o YouTube. Isso não é uma pergunta, mas uma sugestão. Propondo criar um museu de construção de dirigíveis, digamos assim, por exemplo, o Museu de Dirigíveis, do pequeno ao grande. Bem, a propósito, acho que isso será uma boa ideia quando teremos nossos aparelhos. Precisaremos de algum showroom e instalá-lo. Para demonstrar algumas analogias, eu penso, por que não para o interesse? Claro, definitivamente todos estão no dirigível-dromo. Todos os aparelhos estarão estacionados. Isso já será definitivamente como uma espécie de showroom. Um museu é algo um pouco antigo e não funcionando. Ainda assim, o showroom é isso. Algo funcional, demonstrando suas capacidades e funcionalidades. Ou seja, no dirigível isso se realiza por si só. Então sim, mas isso certamente será algo descoberto. Espaço, porque este pequeno aparelho custa 40 metros de comprimento e lá cerca de 11 metros em diâmetro, né? Ou seja, o próprio corpo do dirigível mais claro. Ainda lá estão a gôndola e as penas e assim por diante. Este é um pequeno aparelho e os grandes aparelhos estão lá. 100, 200, 300 metros de comprimento aproximadamente. Certamente não se pode configurar tais espaços. A primeira pergunta breve e importante sobre a etapa. Quando vai mudar, quando será essa informação? Eu já respondi a você hoje sobre isso, que agora mesmo, ou seja, temos sempre invariavelmente o que falamos, estamos arrecadando uma quantia de até $1 milhão, mas isso definitivamente pode realmente mudar. Eu disse que antes da conferência ou durante a própria conferências nós já estaremos com certeza absolutamente certos sobre isso a essa altura. Dizer a documentação técnica ou como formaremos o primeiro dirigível, o que devemos ter pronto, alguma coisa. Enquanto eu li as perguntas, acabei ouvindo. Tivemos uma conferência científica e técnica. Por favor, me informe e conselho exatamente que documentação deve estar toda a necessária pronta, organizada ou completa sobre o aparelho? Sim, sobre o primeiro. Tática, requisitos técnicos, proposta técnica e detalhes específicos sobre o projeto e suas implicações. Justificativa como uma nota técnica. Quando tivermos o primeiro conjunto de documentos formado, então, podemos dizer com absolutamente toda a certeza que não estamos em nenhum lugar. Subestimaram, mencionando exatamente esse valor para a fase pré-lançamento, mas isso acontecerá em breve. Este trabalho está em andamento. Sim, aqui havia de fato uma questão muito importante que você perdeu. $100 milhões. Isso equivale a quanto em kmas? Eu não li isso porque realmente não sei mesmo a resposta. Eu realmente de fato também não sei a resposta e alguns corruptos foram aceitos por nós. É possível. Quanto dinheiro eles tinham nos apartamentos, avaliar aproximadamente quantos metros cúbicos há lá, aproximadamente, mas isso tudo de uma vez. E aqui você entende, 5 anos e é mensalmente assim. Assim, pouco a pouco, devagar, pouco a pouco e simplesmente a implementação é consumida e não se acumula. Então em kmas provavelmente nada. Aqui é possível obter lucro. Em kmas será medido imediatamente com precisão e cuidado.
mas depende também de quais Kamaz. Os Kamaz são diferentes, a marca do Kamaz não está especificada. Com 3 dirigíveis adicionais, complementares e suplementares. 100, 200, 500 toneladas em... Sim, em toneladas contar o dinheiro e o lucro. Então, por gentileza, diga-me se a velocidade de arrecadação é suficiente. Recursos $350 mil por mês? Não. Muito rápido até hoje. Será que é mesmo assim? Veja, início, tudo é relativo. O que significa rápido, não rápido? Você sabe onde, nas vastidões da internet ou alguns projetos que arrecadam dinheiro mais rápido? Sim. Além do nosso próprio projeto Sovel Mesh, que é extremamente importante, este é o primeiro momento. Segundo momento, você deve entender que não se deve olhar apenas para o valor total agora e um pouco sobre outros indicadores, ou seja, no número de pacotes, no número de investidores, que quando somas de 1, 2 milhões de dólares entram na quantia mês, vocês devem entender que não são de fato aqueles dinheiro que as pessoas decidiram investir adicionalmente neste mês. As pessoas pagam as parcelas e para que essa quantia exista, deve-se de alguma forma ou maneira acumular um número considerável de indivíduos que regularmente pagam essas parcelas e claro que não é possível que ela pegou e acumulou-se em um mês. Portanto, definitivamente estamos avançando mês a mês a certos ritmos e agora temos a quantidade de dinheiro em parcelas está aumentando continuamente. Eu me refiro a dirigíveis de nova geração e depois de algum tempo, depois de 6 meses, por exemplo, nós já chegaremos ao mesmo valor, por exemplo, de $1 milhão, porque isso tem um efeito acumulativo. Além disso, temos até um pouco mais complicado, vai chegar a esse valor aqui. Em que sentido? Porque aqui temos prazos de pagamento. Aproximadamente 50 meses, mais longos. No projeto anterior não tivemos prazos, mas isso é uma história temporária, então nós vamos eliminar esses prazos de pagamento. É claro que estender um pacote de $5 mil por 5 anos, isso, claro, ainda se aplica agora porque definitivamente o projeto será financiado, mas não faz sentido. Portanto, se olharmos para esses indicadores básicos, então eu já disse que definitivamente temos resultados agora mesmo, e os ritmos de financiamento são 10 vezes superiores a esses. Os ritmos com que começou o projeto do motor do i9. Isso já pode ser definitivamente comparável, é visual e claramente claro. Portanto, o financiamento agora, em primeiro lugar, é de maneira bastante abrangente, suficiente, claro. Neste exato momento, exatamente agora, temos apenas tudo está se formando. Portanto, mesmo uma quantia menor, eu acho que ela seria definitivamente suficiente no geral. Depois o volume de investimentos será mais crítico quando as pessoas forem contratadas para, de forma mais detalhada, trabalho em quantidade. Sim, somos flexíveis nesse aspecto. Acontece que se houvesse algum tipo de apoio estatal, programa de financiamento e desenvolvimento lá compreensível, há assunto prazos entrega outras. Nós, ao olhar para o valor que está chegando, podemos planejar suas ações e não se pegarem no próprio rabo. Avançar, de maneira mais cuidadosa, condicionalmente, planejar algo além desses valores. Se viesse mais, eu acho que seria improvável que nós, nesta fase, teriam acelerado de forma considerável, muito... Ainda assim, questões organizacionais e administrativas, como, por exemplo, outros aspectos importantes, não com dinheiro, estão se fechando, isso ainda são alguns esforços, a pessoa, recursos, horas e outros, ou... Mas, por exemplo, o centro de processamento de dados e informações, nós já poderíamos começar a construir enquanto estamos economizando para isso. E ele é necessário, sem dúvida alguma, evidentemente, claro. Mas essa não é uma tarefa de primeira prioridade. O dinheiro é suficiente? Então se que a produção de pequenos dirigíveis. Recentemente houve uma notícia muito importante e relevante. Você sabe algo sobre isso? Bem, se sim, diga sobre qual especificamente. Quantos metros cúbicos tem a casca aproximadamente? Porque enquanto todos aqueles que são de alguma forma realmente notícias, eu vi, lá são realmente aparelhos muito pequenos. Lá é até vergonhoso medir em cubos. Lá tem aproximadamente 6 metros de comprimento. Eu vou dar uma olhada agora um pouco mais. É mais um quadricóptero com descarga aerostática. E ainda mais, por exemplo, do que um dirigível. Bem, à primeira vista parece que não é visível, aparentemente, de fato, realmente. Sim, por gentileza, envie o link agora mesmo. Vamos nos conhecer. Então, quantas etapas existem ao todo? No total, são 20 etapas de financiamento, mas agora, atualmente, ainda não é o primeiro, agora é o pré-lançamento. No primeiro, nós apenas faremos a transição em breve. Está sendo considerado o assunto da registro da empresa-mãe, por causa desse esquema na Zona Econômica Especial. Considera-se, de fato, há até mesmo um setor aeroespacial especial. O cluster foi criado localizado na região de Ryazan,
Eles disseram primeiro o protótipo. Levante o ar, venham, por favor. Dissemos, ok. Voltaremos em 1 ano, um pouco mais de tempo. Tomsk é uma cidade histórica, culturalmente rica e importante localizada na Rússia, conhecida apenas para o treinamento de BVS. O que exatamente vai realmente impulsionar seus aparelhos BVS? Você poderia, por favor, me explicar qual é a abreviação que está sendo utilizada neste contexto específico e o que ela significa exatamente? Que Deus, em sua infinita sabedoria, o saiba, e que Ele sempre o guie. Então, o que vai impulsionar seus aparelhos? Sistema de ar pronto. Que vai impulsionar? Se for sobre os motores, estamos analisando, agora vai impulsionar. Mas com grande probabilidade, a instalação de marcha principal será. Este é um motor a combustão aeronáutico que está sendo considerado vários, chinês, alemão ou talvez mais lá. Um certo europeu, provavelmente. Atualmente não temos nenhum principal da Rússia. Considera-se também um esquema híbrido, ou seja, de um lado é simplesmente um motor de aviação e lá, de fato, duas transmissões de giro condicionalmente, que dele transmitem o momento, é possível de maneira eficaz mudar os ângulos ou girar, estacionar a rota ou adicionar um par de motores elétricos agora. Aqui está o resumo de peso, cuidadosamente detalhado e completo, preparado de acordo com esse esquema. Então, assim que o Conselho Científico e Técnico Extremo, podemos aprovar este esquema, talvez eu e, certamente, Vou contar tudo completamente em detalhes minuciosos. E a propósito, como estão as condições climáticas atualmente e no futuro próximo, se possível? Pergunta a pessoa. Pode ser em relação ao que acabamos de falar. Sobre o lançamento do primeiro aparelho ou no geral? Sim, por favor. Poderia me explicar mais sobre o que você quer saber? Estou aqui para ajudar. Para que o dirigível possa lidar de maneira eficaz com algumas variações e diferenças que são aceitáveis nas diferentes condições climáticas que podem ocorrer. A tarefa deve ser definida durante o projeto. Ela certamente está de pé agora, com certeza. O que acontece se o dirigível for equipado com um fraco? Com a energia condicional levantou-se o vento, começou a chover. Você definitivamente não pode mais usá-lo. Se você estabelece a tarefa de que o vento até valores tais, ocasionalmente, condicionalmente, chuva, neve, até algumas vezes tais. É necessário superar os valores e isso está sendo estabelecido no momento de seu desenvolvimento. Lá ele adquire algo e também perde algo naturalmente. Mas começa a lidar de maneira mais detalhada com as condições climáticas. Esta é uma tarefa comum, e ela definitivamente vale a pena. Ou seja, de fato, sem dúvida, um dirigível moderno, especialmente algum semelhante. Drone de carga autônomo, ele deve de fato se diferenciar por uma certa capacidade de operar em todas as condições climáticas. E não é assim que, enquanto esperamos pela calmaria do sol, e só então ele voará. Solução máxima, completa e inovadora para o negócio no turismo. É necessário provavelmente na ecologia, portanto das qualidades do moderno. O dirigível é uma questão de todas as condições climáticas, e essa tarefa é construir exatamente esses aparelhos de alta qualidade. A questão é como o dirigible será capaz de enfrentar o vento. E você mesmo também respondeu a ele próprio. Não há problema em enfrentar o vento. Não há no dirigible. 100 anos atrás, os alemães estavam tranquilos. Voaram da Europa para a América. Era muito comum lá, bem, não tão comum. Voos regulares e com o clima tudo acontecia lá. Qualquer coisa, e eles lidavam com isso tranquilamente. E 100 e 120 anos atrás, e 20 anos atrás, ou seja, os dirigibles já voavam no planeta. O vento não apareceu ontem, então, no geral, isso não é uma questão de maneira significativa e perceptível. Simplesmente é possível lutar contra o vento mais eficaz sozinho, métodos, outros ou terceiros combinar esses métodos. Para algumas condições climáticas, agora é bom que existe Big Data, existe compreensão de quando, onde, quais. Ventos sopram em quais altitudes. E quando você simplesmente faz um dirigível para um pouco de uma determinada região, é claro, existem certos requisitos aos quais o dirigível deve atender. Tudo é conhecido agora e tudo será feito assim como... Bem, se isso é a África, é quente, é uma altura compreensível. É uma umidade compreensível, de fato, realmente são ventos compreensíveis lá. Ele será projetado assim? Se este é o norte, então é o outro. Se precisar de um universal que venha da África, o norte pode então adicionalmente. Isso é o terceiro aparelho. Tudo depende da tarefa. Resolver isso do ponto de vista da engenharia não é, de maneira significativa, um problema. Você tem um pequeno e elegante Zeppelin em sua mesa. Você não está fazendo propaganda. Aliás, precisamos trocar pelo nosso
Como exatamente ele será chamado? Enquanto historicamente se forma o nome do novo e se transforma gradualmente ao longo do tempo, foi o Pavel quem claramente sugeriu isso. Pavel confessou que não foi ele quem fez a proposta. Alexei Romanov. Ainda é novo, estamos tentando registrar domínios e e-mail corporativo. Registraram, aliás, a Aerona, porque é exatamente tudo o que está relacionado com o novo, muito congestionado. E-mail corporativo. Sim, ou talvez não. Mas isso não é um domínio, certo? Não. Então, tudo bem. A propósito, Quando o seu aparecer, logo brevemente, aparecerá. sim, Fyodor já. Nós não o anunciamos, é apenas ele mesmo. Aqui está Pavel, trouxe da Alemanha. Sim, foi exatamente quando eu voei de dirigível. Em breve, aliás, sairá o vídeo finalmente. Fyodor já estava arriscando, escrevendo algo novo aqui. Eu usei a marca-texto, que é muito fácil de apagar. Sim. Um pouco de vandalismo, sim, parecia engraçado. Mas por que riscar nele e escrever? Se tivermos outros aparelhos, como smartphones, tablets e laptops e outros, podemos conectar e sincronizar facilmente. O clube está? São aproximadamente 100 pessoas, ou talvez milhares de pessoas que investiram mais de exatamente 25 mil dólares. No clube está pode haver apenas 100 pessoas, que neste caso, especificamente como você talvez escreveram que devem investir a partir de 25 mil dólares ao mesmo tempo. Veja como temos aqui novos 100 lugares disponíveis para você. Eles se abrem quando um novo projeto começa, digamos assim, ou algo assim, por exemplo. Ou seja, temos no projeto anterior, o clube 100 estava completamente naturalmente ocupado, mas quando se abriu o projeto dos dirigíveis de nova geração, nós, digamos assim, apareceu a oportunidade para mais 100 pessoas entrar no clube 100. Para isso, você precisa investir aproximadamente 25 mil dólares. Bem, portanto, 5 mil dólares. Se você realmente quer entrar no clube 1000, o número de lugares é limitado. Eu me lembro, antes havia muitas conversas, vocês estão enganando, vocês pegando qualquer um aí. Não, lá realmente há um número limitado de lugares. Essas pessoas se conhecem, Morangos, eles têm chat próprio onde se comunicam. O Clube 100 realmente tem muitas coisas únicas, informações que são publicadas para eles. Então tudo isso é realmente um clube fechado. Investidores, ele existe e ainda há lugares disponíveis. Quando o Duino voar uma mariposa, ele está com você e vai compartilhar. Parece que se trata de motores. Sim, conversamos com Dmitry Alexandrovich. Ele disse para colocar o TZ, exatamente. Tudo o que precisamos fazer isso com base em um entendimento mútuo previamente formado. Motores Dmitry Alexandrovich ser utilizado em dirigíveis. E a propósito, por exemplo, ou seja, na área técnica científica, isso também foi mencionado na reunião, ou seja, no caso de conseguir obter algumas informações adicionais, mais detalhadas e completas, detalhes específicos e relevantes, motores, então ninguém, digamos assim, de alguma maneira, de certa forma, está contra suas características técnicas de matriz. Motores, até de maneira bastante inesperada, surpreenderam os dirigibilistas. Peso, dimensões, potência. Aqui há uma questão com uma proposta. O Estado foi contatado, se haverá. É permitido usar um dirigível de tais volumes. Um pouco mais. Aqui a história é pouco diferente. O Estado fez um pedido externo de forma oficial e formal para a aquisição de recursos necessários e adicionais, suas propostas até o novo ano. Em qualquer direção de desenvolvimento do Estado, proponha um aparelho, ou talvez até mesmo um dispositivo, uma linha, ou talvez uma construção, fábrica, setores inteiros e qualquer coisa, ou seja, o governo está aguardando uma proposta. Ele escreveu, precisamos de um 20 ou de 30 a 300, ou de 20 a 300. Definiram a dimensão para a exploração detalhada da rota do Mar do Norte. Precisamos de dirigíveis. Aguardamos propostas de qualquer tipo, escala, formato e qualidade diferentes. Aqui simplesmente esperam até o ano novo. Vamos formá-lo lá, então. Ainda não sei ainda. Sei que muitas pessoas definitivamente ficaram bastante animadas e começou a se mover, e sob este programa fazem suas propostas, mas são propostas de nível de apresentação do coletivo estudantil e
Eu realmente não quero, mas como posso expressar isso de uma maneira que faça sentido? Enfim, lá estava eu, tentando encontrar as palavras certas para descrever o que estava sentindo naquele momento. Poxa, e uma vez que realmente não quero ofender ninguém, em resumo, é mais fácil levantar o aparelho no ar durante anos e depois já conversar seriamente sobre algo, do que se verdadeiramente ocupar com a burocracia e lá estar ao lado dos demais. Provar que você definitivamente pode fazer isso é mais fácil fazer. Eu provavelmente, certamente mesmo escreverei depois disso. Mas isso de forma alguma passará despercebido? Apenas alguém fala, alguém faz. É possível fazer um dirigível com gerador eólico elétrico? Sim, de fato, é realmente possível e absolutamente viável. Os chineses o lançaram recentemente, mas este balão importado foi lançado de maneira eficaz, ou seja, da corda do dirigível. Portanto, isso já não é definitivamente um dirigível, mas é realmente possível. É apenas um simples dirigível, bem, você sabe, se você o soltar de cordas, ele começará a mover junto com o vento. Então, o vento não vai girar as lâminas, e não haverá nada sendo gerado. Para que algo seja gerado, deve haver, de alguma forma, uma diferença, geralmente e também nas velocidades entre a massa de ar e o dirigível. Então ele precisa ligar suas hélices para remar contra o vento, para que o vento girou com cuidado as lâminas da unidade geradora, e então, portanto, é mais fácil amarrar por a corda como fizeram os chineses. E então ele está relativamente parado em relação à massa de ar. Oh, bem, está se movendo. Em resumo, a massa de ar em relação a ele, gerador de ira. Eu não lembro, eles lançaram 50 quilowatts. Primeiro experimental, um pouco mais. Serão acionados 100 quilowatts. Até que ponto isso é verdadeiramente, realmente, de fato, justificável? Bem, economicamente ainda não está claro, mas experiência incrível e interessante. Bom trabalho. O que estão fazendo? Sim, será necessário publicar a notícia dirigível turbina? Agora mesmo vamos imediatamente enviar no Telegram. Envio mesmo diretamente daqui. Sim, se você quiser ler, eu agora mesmo, se preferir. Vou enviar este pré-lançamento no chat do dirigível assim que possível. Por favor, aguarde um momento enquanto eu faço isso. Aqui, né? Apenas um pequeno grupo de pessoas. Eu já estou em um chat que não é o certo. Parece que é para lá. Mas ela já esteve aqui antes. Sim, o Sergei já enviou, certo? Bem, tudo está realmente bem, sem preocupações ou problemas. E há uma sensação de paz e tranquilidade que nos envolve. O que irá preencher o volume? Hélio russo. Certamente. Exclusivamente russo. Atualmente, muitos países, bem, o nosso país, inclusive, parece que proibiu o transporte de hélio. Matéria-prima estratégica. Felizmente, temos um dos poucos de onde, afinal. O hélio flui por gravidade junto com outros gases de elevação. Lá, na verdade, você pode realmente, de fato, simplesmente encher diretamente do campo. As aves estavam prestes a voar, claro. É melhor purificar o hélio. Mas, no geral, geralmente o gás já está saindo de lá. Sim, a Rússia no hélio. Rica e vamos voar com ele. Na Sovelmesh, entra no clube 100. Entrar sim, qual o valor necessário? Não. Investindo na Sovelmesh, agora estou no clube. Não se pode entrar 100 porque isso é um privilégio. Estava disponível para os primeiros 100 investidores. Grandes investidores, quando o projeto apenas começava, o projeto Sovelmesh. Portanto, lá já está tudo definitivamente. Só investindo em dirigíveis é que se pode entrar no clube? Não vejo mais perguntas. Pede alguma coisa? Uma nova palavra para seus aparelhos pode ser em a honra do dirigível russo ou algo assim? Eu tentei, Gates, gerar uma nova palavra para mim mesmo. A palavra dirigível não me agrada, é francesa, é como. Seria o maestro, né? O dirigível, ou seja, o que gerencia, o que é gerenciado. Mas temos com. A formação de palavras nas realidades modernas é uma tarefa que envolve complexidade e desafios. É difícil. O avião voa sozinho. Essa coisa realmente também voa sozinha. É de fato um avião, na verdade. Invente uma nova palavra para este dirigível. A propósito, em inglês, airship, também conhecido como navio aéreo, é exatamente isso. Mesmo assim, dirigível palavra é utilizado, mas muito raramente. Ou seja, a nave aérea. Os americanos dizem sim, definitivamente a nave aérea. Nós também podemos falar um pouco mais detalhadamente sobre a nave aérea.
Soa definitivamente bonito. Podemos então encerrar por aqui. Não há mais perguntas. Quanto dinheiro é necessário para construir o aparelho mínimo? Bem, neste momento estamos contando o tempo e observando que ele está em torno de 1 hora e meia, o que significa que já se passou bastante tempo desde o início. De 1,5 milhão a 2 milhões de dólares nós vamos gastar na construção do primeiro pequeno aparelho. Isso é realmente para tudo, na verdade. Para salários, para materiais, para desenvolvimentos e na compra desses computadores de computação. Para que é necessário a quantia? Bem, porque organizar a produção em série e construir um aparelho além disso. Produção em série de 2 aparelhos, construção de DICs lá. A aquisição de terras, que é um processo que envolve várias etapas e considerações, é uma tarefa que pode ser um pouco mais complexa e demorada do que se imagina inicialmente. Estamos finalizando, certo? Ao encerrar a nossa transmissão, lembro mais uma vez, curtam, façam repostagens, envie este link para seu amigo que ainda não ciente do projeto, mas poderá acessar por este link. Na gravação aqui mesmo, tudo pode ser visto. Dessa forma, você aumentará de forma significativa o número de investidores, o número de pessoas que apoiam nosso projeto e acelere de maneira significativa a aparição do primeiro aparelho. Invista por conta própria, utilize nossa plataforma de investimento, escolha as propostas de investimento que lhe interessam e lembre-se que em breve estaremos chegando à conclusão completa, detalhada e minuciosa da fase pré-inicial de financiamento. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube, onde você assiste no VContact, outros links, tudo embaixo, e observe o projeto. A palavra investir também, aliás, é estrangeira. Então invista e também torne-se um investidor e ajudem no desenvolvimento de um projeto maravilhoso. Tudo, tchau a todos, tchau a todos.